Em um tempo imemorial, sob o sol ardente da antiga Mesopotâmia, onde rios serpenteavam como veias de vida através da terra fértil, a humanidade deu seus primeiros passos hesitantes. As sombras da criação ainda se alongavam, e o eco da desobediência original reverberava nas almas dos primeiros homens. Após a tragédia de Caim e Abel, uma nova semente foi lançada, um novo alvorecer para a linhagem de Adão. O tempo, um rio implacável e silencioso, fluía sem cessar, tecendo a tapeçaria da vida e da morte em um ciclo eterno, enquanto a promessa de continuidade pulsava no coração daquela civilização nascente. Adão, o patriarca da humanidade, sentava-se sob a sombra de uma figueira antiga, seus olhos cansados, mas profundos, observando o burburinho de sua vasta descendência. As rugas em seu rosto eram como mapas de eras vividas, de alegrias e perdas, de um tempo em que ele caminhava na presença direta do Criador. Ao seu lado, Sete, seu filho, o herdeiro da promessa, carregava a responsabilidade da linhagem. Em Sete, a esperança de Adão se renovava, uma ponte para as futuras gerações. Rostos jovens e curiosos se aglomeravam ao redor do ancião, enquanto o ciclo da vida se manifestava em nascimentos e crescimentos, em novas famílias se formando e em comunidades primitivas se expandindo pelos vales e planícies. A cada geração, a humanidade se multiplicava, como as estrelas no céu noturno da Mesopotâmia. Enos, filho de Sete, e seus descendentes, construíam moradias simples, cultivavam a terra com o suor de seus rostos e aprendiam a coexistir com a natureza selvagem que os cercava. Tribos se moviam, explorando novos territórios, deixando sua marca na paisagem, enquanto a vida fervilhava em um crescimento exponencial. A terra, antes vasta e vazia, começava a se encher de vozes, risos e o labor incessante do homem. Você já tinha ouvido falar dessas gerações da Bíblia, desses nomes que, embora distantes no tempo, foram os alicerces de tudo o que conhecemos? Mas uma dessas gerações era singular, diferente. Em meio a tantos homens, com suas vidas longas e suas rotinas de subsistência, alguém se destacava. Enoque. Ele não era um guerreiro lendário, nem um construtor de impérios. Sua distinção residia em sua alma, em sua profunda conexão com o divino. Cenas de Enoque andando sozinho, em ambientes naturais intocados, em profunda contemplação ou oração, revelavam uma aura de mistério e devoção. Enquanto outros se preocupavam com a terra e seus frutos, Enoque parecia ter os olhos fixos em algo além do horizonte visível, em um reino que a maioria mal ousava imaginar. Entre todos aqueles homens, um chamou a atenção de Deus. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Enoque, com seu olhar sereno e seu espírito inabalável, olhava para o céu estrelado, um brilho sutil, quase divino, refletindo em seus olhos. Havia algo extraordinário na sua presença, uma promessa de um destino que desafiaria a compreensão de todos. A história de Enoque não seria marcada pela longevidade, mas por uma intimidade com o Criador que transcenderia a própria morte. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria para sempre a percepção da humanidade sobre a vida, a fé e o propósito. A vida de Enoque era um testemunho silencioso de uma fé inabalável. Ele não buscava grandezas terrenas, nem se perdia nas preocupações mundanas que afligiam seus contemporâneos, cujas vidas se estendiam por séculos, mas muitas vezes sem um propósito maior que a própria existência. Enoque caminhava com Deus, uma frase simples, mas que encerrava uma profundidade de relacionamento que poucos podiam compreender. Suas manhãs não eram apenas para o cultivo da terra, mas para a contemplação. Suas noites não apenas para o descanso, mas para a comunhão.
Ele ensinava seus filhos e netos não apenas sobre a semeadura e a colheita, mas sobre a bondade divina, a ordem do universo e a esperança de algo além da vida terrena. Sua presença era um bálsamo, um farol de retidão em um mundo que, embora jovem, já começava a se inclinar para as sombras da indiferença espiritual. Enquanto Enoque vivia sua vida singular, as gerações ao seu redor continuavam seu curso previsível. Nascimentos eram celebrados com alegria, casamentos uniam famílias, e as mortes, embora dolorosas, eram aceitas como parte do ciclo inexorável da vida. Breves vislumbres dessas gerações se sucediam. Homens e mulheres trabalhando sob o sol, crianças brincando na poeira, anciãos transmitindo suas histórias. O ciclo solar e lunar marcava a passagem do tempo. As árvores cresciam de mudas a majestosos carvalhos, e a paisagem mesopotâmica, outrora intocada, recebia cada vez mais as marcas da civilização. A monotonia da existência era quebrada apenas pela singularidade de Enoque, que, mesmo vivendo entre eles, parecia pertencer a outro reino. Ele era um lembrete constante de que havia algo mais, algo que transcendia a rotina do dia a dia. O que você acha da história de Enoque? Por que ele era diferente? Então, o clímax. Enoque, em um de seus momentos de profunda comunhão, estava em um vale isolado, talvez em um topo de montanha, onde o ar era puro e o silêncio quase palpável. Seus olhos estavam fechados, seu rosto sereno, banhado pela luz dourada do entardecer. De repente, uma luz intensa, mas não ofuscante, começou a envolvê-lo. Não era uma luz terrena, mas uma emanação de pureza e poder, que se expandia suavemente, abraçando sua figura. De longe, alguns pastores e membros de sua família, que por acaso o procuravam ou apenas observavam a paisagem, viram a cena com espanto e reverência. O corpo de Enoque começou a se dissolver na luz, não como se estivesse morrendo, mas como se estivesse sendo absorvido por ela. Lentamente, gradualmente, ele desapareceu, deixando para trás apenas o vazio no ar e a reverberação da luz, que se dissipou tão misteriosamente quanto havia surgido. O choque foi imediato. A incredulidade se seguiu. As pessoas ao redor, tomadas por uma mistura de medo e admiração, tentaram entender. Buscaram Enoque, chamaram seu nome, exploraram cada recanto do vale, mas não o encontraram. Ele simplesmente não estava mais lá. A terra que o havia sustentado por 365 anos agora estava vazia de sua presença. O vazio deixado por Enoque gerou um senso de admiração e questionamento profundo. Como alguém poderia simplesmente desaparecer? A narração ecoou a verdade daquele momento. Enoque não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. Sua partida não foi uma morte, mas um arrebatamento, um convite direto à presença divina, um prêmio por sua fé inabalável. Por que você acha que essas genealogias foram registradas? Deixe sua opinião nos comentários. A história de Enoque tornou-se uma lenda sussurrada entre as gerações. Um mistério perpétuo, uma prova visível da possibilidade de uma conexão tão íntima com o Criador que a própria morte não tinha poder. Apesar do mistério de Enoque, a linhagem continuava, e com ela, um novo destino começava a ser traçado. Apesar do mistério de Enoque, a linhagem continuava, e com ela, um novo destino começava a ser traçado. A vida, com sua resiliência inata, retomou seu ritmo, as gerações pós-Enoque florescendo e preenchendo a paisagem mesopotâmica. Os campos eram cultivados, as famílias se uniam e os ciclos de nascimentos e mortes se sucediam, tecendo a tapeçaria da existência humana. A memória de Enoque, embora reverenciada, transformou-se em uma lenda, um sussurro de algo extraordinário que havia acontecido, mas a vida cotidiana exigia atenção, e o futuro, como sempre, aguardava.
Entre os descendentes que se seguiram, surgiu Lameque. Ele era um homem de seu tempo, um elo na longa corrente da humanidade que se estendia desde Adão. Lameque viveu e trabalhou, experimentou as alegrias e as tristezas da existência e, como seus antepassados, carregava a esperança de uma nova geração. Sua vida, embora não marcada pelo arrebatamento de Enoque, era parte integrante do plano divino, uma preparação para algo grandioso que estava por vir. O tempo, inexorável em sua marcha, continuava a moldar o destino da humanidade, cada nascimento adicionando uma nova página à história em construção. E então, em um dia que ecoaria através dos milênios, nasceu um filho para Lameque. Era Noé. A cena de seu nascimento foi envolvida por uma aura de esperança e expectativa. A criança, pequena e frágil, mas com um brilho particular nos olhos, parecia carregar consigo a promessa de um novo começo. Lameque, ao segurar seu filho recém-nascido, sentiu uma profunda emoção, uma certeza que transcendia a mera paternidade. Ele olhou para o pequeno Noé e proferiu palavras que se tornariam uma profecia. Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Naquele momento, em meio à simplicidade de um nascimento, a semente de uma nova história foi plantada, e Lameque, sem saber a extensão de suas palavras, apontava para um futuro onde seu filho desempenharia um papel crucial. Nascia um homem que mudaria a história da humanidade. Enquanto Noé crescia, o mundo ao seu redor passava por uma transformação sutil, mas profunda. A humanidade, em sua incessante multiplicação, espalhava-se por toda a Mesopotâmia, suas vilas e cidades crescendo em número e complexidade. Mas junto com o progresso e a expansão, surgiam sinais preocupantes. A inocência da infância de Noé contrastava drasticamente com a crescente complexidade e, por vezes, a corrupção do mundo adulto. As interações humanas tornavam-se mais ásperas. A busca por poder e bens materiais obscurecia os valores de solidariedade e respeito. Glimpses da sociedade revelavam uma agitação crescente, um afastamento gradual dos princípios divinos que outrora guiavam os primeiros homens. A pureza da criação começava a ser manchada pela escolha humana, e o coração do homem se inclinava cada vez mais para o mal. Noé, em sua juventude, talvez em momentos de reflexão solitária, observava o mundo com uma sensibilidade aguçada. Ele via a beleza da terra, a maravilha da vida, mas também percebia a sombra que se alongava sobre a humanidade. A promessa anunciada por seu pai pairava sobre ele, um fardo e uma esperança. A semente de uma nova história estava plantada, mas o futuro era incerto, denso, com presságios. O mundo estava mudando, a humanidade se multiplicava, e junto com ela, a corrupção também crescia. A história de Noé estava prestes a se desenrolar em um cenário de proporções épicas, um desafio à própria existência da vida na Terra. No próximo episódio, veremos como a Terra começou a se encher de violência e como Deus tomou uma decisão que mudaria o destino do mundo para sempre. Não perca a continuação desta saga que moldou a humanidade.